Almas Crucificadas, pelo espírito Vitor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 5º, Trama do Destino, continuação. Jesus, murmurou Dioneia, desfalecendo de angústia. Estamos desgraçados, meu pai. Não pronuncieis essa palavra, Dômina, falou Joel com energia. Ela atrai elementos nocivos a quem a pronuncia. Perdoai-me, Jesus, pôde ela ainda balbuciar. Ficaremos reduzidos à miséria. Vai se perder o cofrezinho de Lúcio, dádiva do avô e sua única herança paterna. Apeles e Túlio, tomados de súbito desespero, apenas bradaram para a infortunada Dioneia, que apertava ao seio o filhinho. Vamos lutar com as labaredas para salvar o patrimônio de Lúcio. Vendo-os sempre compadecido dos desventurados, na iminência de uma inevitável catástrofe, Joel os seguiu, acompanhado por Plutão, que parecia partilhar também da aflição de todos, e uivava desabaladamente. Chegados ao local, quando os 3 amigos haviam conseguido abrir a porta central para se dirigirem ao dormitório de Dioneia, onde ficara acesa uma lâmpada, a qual, por mão criminosa ou pelo furor do vento, talvez houvesse ateado fogo à cortina pouco distante. Ouviu-se o fragor associado dos trovões e do desmoronar da vivenda de Túlio, parecendo aluída pela própria natureza. Todos os vizinhos dos arredores, alarmados com a catástrofe que pela primeira vez ocorria naquela pacífica região, tentaram salvar algo de precioso pertencente à desolada família ali instalada havia 24 meses. Mas todos os esforços foram infrutíferos. Túlio e Sócrates, Ofílio e Joel, que haviam conseguido penetrar no interior da casa incendiada em busca do cofre de Lúcio, foram envolvidos pelos rolos de fumaça, pela ardência das chamas e bruscamente sepultados em labaredas e cinzas ao ruir fragorosamente a cobertura do prédio. E assim, naquele vulcão de chamas devoradoras, desapareceram os 3 abnegados heróis, seguidos pelo dedicado Plutão, que corajosamente investira contra as labaredas enfurecido, parecendo compreender que naqueles instantes eram elas adversárias invencíveis, que ele desejava estrangular para impedir o infortúnio de seus melhores amigos, e que seria devorado por elas também. Ainda ressoavam aos ouvidos de Dioneia a aflitiva afirmativa do genitor. Quero salvar o cofrezinho de Lúcio. Dioneia, que por momentos desfalecera e fora recolhida a modesto lar vizinho próximo, nunca se sentira tão realmente atingida pelo infortúnio, quando, naquela situação de dor superlativa, que lhe atirava a alma a um báratro profundo. Depois de 24 meses de relativa tranquilidade, de harmonia, de paz espiritual, a desdita tudo destruíra com o incêndio que, em poucas horas, transformara em cinzas a sólida construção que seu infortunado genitor afirmava poder desafiar alguns decênios. Percebera ela, por intuição, que lhe era familiar desde os primeiros tempos de existência, que um sucesso de suma gravidade se avizinhava para o seu lar. Tudo a fizera pensar em outra desventura, mormente quando se certificara da presença de Cláudio Solano naquele recinto. Fora esmagado seu coração pela mó intangível do destino. Ficara só, irremediavelmente só, para as supremas batalhas da vida, com um filho,
que reclamava proteção e carinho. Dominara a impressão de se encontrar em pleno oceano proceloso, arrojada de uma caravela naufragada, tendo vislumbrado um calvário de pedras, ao qual se alçara penosamente, iluminado pela fé cristã que existia em sua alma, divisando também, através dos olhos enublados de lágrimas, uma fronte angélica de criança em tudo semelhante à do adorado filhinho. Se não fora esse sagrado Calvário, eterno emblema do sofrimento neste orbe de expiações redentoras, ao ver os seus entes bem-amados em titânica peleja com as labaredas, ter-se-ia reunido a eles, preferindo a morte trágica à penúria, à situação desesperadora que então previra. Para culminar suas amarguras, estava salvo o provável adversário de seu inesquecível Marcelo, e que lhe golpeara o coração para sempre, e destruíra toda a felicidade terrena que culminara por instantes apenas. Estava exausta de lutar contra a sorte adversa, vencida por um poder que a esmagava de encontro a um rochedo de dores inextinguíveis. Avizinhava-se da loucura, quando ressoou no seu íntimo a palavra miraculosa: Jesus, Jesus, Jesus. Este nome, qual relâmpago em pleno céu tempestuoso, teve indescritível repercussão no recesso de sua alma em rude prova. Sim, era ela cristã e tinha de pensar na lição do Mestre. Não podia, pois, insurgir-se contra os decretos supremos, tinha de curvar-se perante o inevitável, lembrar-se de que era mister sofrer para resgate de suas transatas e graves transgressões. Como, pois, merecer o perdão antes do resgate das faltas? Mas, pensava ela, será justo alguém reparar crimes dos quais não tem sequer superficial lembrança? Sim, a criatura humana que, em uma etapa terrena, sentir-se espoliada de seus haveres, separada dos seus entes queridos, sempre humilhada, sem regalias sociais, sem poder satisfazer os seus ideais de tranquilidade ou ventura, pode ficar certa de que mereceu todas essas mortificações e murmurar em seu próprio íntimo: Bendito sejais, Senhor e Pai, pelas merecidas punições que estais aplicando em meu próprio benefício. As desditas são as provas reais dos crimes praticados outrora, contra vós e meu semelhante. E eu, para remir o meu espírito, tenho que resgatar o passado tenebroso com lágrimas ardentes. Bendito sejais por me haverdes proporcionado os meios de remissão, por não vos terdes esquecidos de uma ovelha tantas vezes transviada do rebanho de Jesus, vosso mais fiel servidor no planeta das sombras e das lágrimas, geradas por nossas imperfeições e nossos próprios delitos. Bendita a dor que me fere presentemente para sanear a minha alma e, com a lixívia dos prantos, embranquecê-la eternamente. Aceito o cálice de amargores com ânimo sereno, embora não me recorde dos crimes praticados. Perdoai-me, pois, Senhor e Pai, concedendo-me, vós, a coragem de ressarcir serenamente os meus desvios do código divino e permitindo, desse modo, minha perpétua reabilitação, a liberdade infinda dos redimidos pela dor. Eis a norma para os que verdadeiramente almejam progredir espiritualmente, sem desalentos, sem revoltas que não suavizam, antes agravam as penalidades supremas
nos instantes de dor infinita. Tudo estava predito, naqueles instantes de angústia superlativa, vaticinados pela lucidez de Joel, foram resgates de delitos seculares. Aqueles 3 seres, apenas reunidos por 2 vezes na vida que findara no incêndio, Túlio, Apeles e Joel, eram velhos companheiros e comparsas do mesmo hediondo crime, a destruição do lar de um adversário que, com os seus entes bem amados, ficara sepulto nos vulcões de chamas e cinzas de efêmero vulcão irrompido bruscamente no interior de uma residência. Estou só, inteiramente só para lutar na grande batalha da vida, e certamente serei vencida, esmagada, murmurou Dioneia. Devo ter sido mais criminosa do que os mais temerosos facínoras. Continuava ela a monologar no próprio imo. Bem haviam predito essa catástrofe esmagadora as pitonisas e Joel. Por que os 3 entes cremados nos escombros fumegantes haviam sido assim punidos precisamente quando haviam atingido altos predicados morais e seriam incapazes de cometer o mais insignificante deslize? Para lhes abreviar a redenção, de certo. Como olvidar jamais a mísera Dioneia, os momentos transcorridos em pânico inaudito? Rugia a Procela com desconhecido furor, violência de Siroco do Sudão. Faíscas incandescentes serpeavam no firmamento. Um oceano de trevas. E vendavais impetuosos galopavam no espaço com o furor dos furacões africanos, ateando cada vez mais as chamas na habitação de Túlio. Poucas pessoas observaram o incêndio, já completamente adormecidas ou distanciadas do local do sinistro. Raros os camponeses que tentaram buscar areia para atirar sobre as chamas, único recurso de que dispunham para a extinção do incêndio. Cláudio Solano, estarrecido, desde que não percebera mais o contato da mão protetora de Joel, segurando-lhe o braço esquerdo, sentira um aturdimento indescritível e, com insistência, as derradeiras palavras do incomparável amigo que lhe ressoavam aos ouvidos. Abre aspas. Pior do que o incêndio é o remorso, pois este requeima a alma, devorando-lhe todas as alegrias, mais do que aquele à madeira ressequida. Fecha aspas. Na penumbra em que se encontrava, mal distinguindo os vultos indecisos ao redor de si próprio e de Dioneia, que, após um grito desvairado, implorando que salvassem as vítimas daquela noite trágica, ficara silenciosa e, certamente, havia perdido os sentidos. Ele meditava na impotência da vontade humana para debelar os sucessos marcantes de uma existência acidentada por lances pungentes. Dir-se-ia que Cláudio e Dioneia estavam avassalados por um efialta enlouquecedor do qual jamais acordariam. Cláudio mal percebera o ocorrido com os companheiros de jornada. A visão que, pelas preces de Joel no templo de Héstia, lhe fora restituída momentaneamente, constituíra fenômeno fluídico, fenômeno esse que ele não definia por ser pouco versado nos sucessos supranormais, nos fatos transcendentais, e não percebia que, no instante de recobrar a visão, lá apenas ocorrera a exteriorização de seu espírito, que deixara o cárcere carnal por alguns segundos ao influxo das vibrações de intermediários do plano material para o psíquico, retornando depois ao estado anterior. Ele ouvira o lancinante apelo de Dioneia
pedindo que socorressem seus entes queridos, e a Joel que, poucos momentos antes do sinistro, logo ao sair do templo de Héstia, havia combinado para o dia seguinte mandar alguém a Eubéia levar notícias ao seu velho e extremoso genitor. As vozes, alteradas pela angústia que lhe chegaram aos ouvidos, permitiram compreender tudo. Perdera o derradeiro amigo que conseguira levar-lhe um pouco de lenitivo à alma confrangida, ao coração opresso e amargurado por dolorosas reminiscências. Dioneia, depois do grito de desespero que traduzira a dor que lhe esfacelava o coração, salvem meu pobre pai e meu querido irmão, salvem a Joel, desfaleceu. Enquanto, porém, seu corpo estava inerte, o espírito ouvia nitidamente as palavras dos amigos invisíveis, percebendo tudo quanto ocorria pouco distante de seu amortecido envoltório físico. No instante em que haviam tentado socorrer os que tinham sido abatidos sob os escombros da habitação em chamas e ruínas, um lamento se fez ouvir, prolongado e triste. Era o fiel Plutão, nas vascas da agonia, parecendo uma vibração humana. Um camponês, impressionado, escutando o doloroso uivo, exclamou: "Pobre cão, quis em vão salvar os amigos e foi vítima de sua dedicação." Quantos entes humanos não sabem imitá-lo? Falou outro compungido. Dioneia não sustinha mais o pequeno Lúcio, que chorava sem cessar, abraçando-a e tentando inutilmente despertá-la. Outro Campônio, que assistira à emocionante cena, interrogou Cláudio Solano: "Sois acaso parente da infortunada senhora que parece prestes a entregar a alma ao Criador?" "Não, mas fui amigo de sua família. Tudo quanto por ela fizerem, eu saberei recompensar", respondeu o castelão comovido. "Chamem um herbanário para socorrê-la. Eu me responsabilizo por todos os dispêndios. Vede um abrigo para acolhê-la e ao filhinho, e também outro para mim, até que possa mandar alguém a Eubéia, minha residência." "Viestes da Eubéia, senhor?" "Sim, em busca de alívio para a minha saúde, e sem o desejar, presenciei uma das mais trágicas cenas desta existência. Preferia ter sido um dos carbonizados pelo fogo a ter sobrevivido. Além de haver perdido o melhor amigo, compadeço-me infinitamente da desditosa dama que dizeis se acha semi-morta. Ela é jovem e bela e, talvez, possa ainda ser ditosa", disse imponderadamente o interlocutor de Cláudio. "Os abalos morais que tem sofrido talvez a levem à loucura ou ao túmulo", exclamou ele, trêmulo de emoção, julgando-se o responsável por todos os infortúnios da malograda Dioneia. "Vamos transportá-la para a minha residência", falou um dos rústicos presentes. "Se quiserdes, ireis comigo, pois baldados foram os esforços para salvar as desditosas vítimas." "Ela voltará ao solar de seus sogros", exclamou Cláudio um tanto bruscamente, suspeitando que o incêndio talvez tivesse intuito criminoso. A cobiçada posse de Dioneia, bela, virtuosa e inacessível aos habitantes daquela região oriental do Epiro. Cessou o diálogo. Alguns camponeses improvisaram uma padiola e nela transportaram o corpo inanimado de Dioneia, que só pôde ser socorrida por um herbanário quase ao alvorecer, o qual também frequentava o templo de Héstia e prescreveu a infusão de algumas plantas que agiram beneficamente sobre o estado mórbido da enferma.
e a noite parecia prolongar-se, como se eterna fora. Recolhida em um dormitório de aparência humilde, sem nenhum conforto, encontrava-se Dioneia, inerte, como se a vida estivesse prestes a abandonar-lhe o corpo. Em aposento contíguo ao dela estava Cláudio Solano, com o coração compungido, compreendendo que indiretamente fora o causador de toda a desdita de Dioneia, que, sem a perda do consorte, estaria no solar do cisne, ao abrigo da penúria, consequência imediata da desventura que lhe atingira o lar, agora totalmente destruído. Nunca sentira, quanto naquela noite inesquecível, a culpa a esmagar-lhe o coração. Todos aqueles infortúnios, derivados de seu hediondo delito, feriam-no impiedosamente, inexoravelmente. Julgava-se ele o único responsável por tudo quanto acontecera. Se não houvesse ferido o desventurado Marcelo, aqueles denodados seres humanos não teriam sido devorados pelas labaredas. Por que não fora ele, o maldito, o único sacrificado, e sim os que eram dignos da proteção dos deuses? Como teria ânimo de comunicar a Soriano Sarajevo, o pai do inspirado Joel, o desolador decesso do filho tão querido e tão digno? Fatalidade, fatalidade, murmurou ele na calada da noite. Por que os deuses que são bons não me fulminaram? A ideia de pôr termo à própria vida mais uma vez lhe fulgiu na mente afogueada, gerando esse único pensamento, a morte. Por mais cruel que esta fosse, seria preferível à vida tormentosa que teria de arrastar. Recordava com frequência o passado tenebroso. Parecia-lhe então estar sendo escalpelado por quem transformava os cadáveres em múmias eternas, transmudando-lhe os tecidos vivos em músculos rígidos, não se julgando mais digno de pertencer sobre a terra em movimento, e sim forçado a seguir um destino ignorado e maldito, sentindo-se aviltado perante sua própria consciência, indigno de dirigir a palavra à vítima de seu nefando crime. Inenarrável agonia agora o empolgava. Ululavam os vendavais lá fora, qual alcateias de lobos famulentos, rondando o refúgio onde se havia acolhido às presas apetecidas, sedentos de sangue, ávidos da carne tépida dos míseros seres vivos rondados pelos algozes. Relâmpagos de fogo intenso aclaravam, por vezes, o estreito dormitório onde se ocultara ele, que mais os percebia por intuição do que pelos órgãos visuais. Estremecia ao som das bombardas celestes, almejando que alguma o esfacelasse. Logo após o estrondo dos canhões siderais, maior era a violência das bátegas de chuva, fustigando a modesta habitação em que se abrigara. Ouvia tudo com inaudita emoção, porque aquele temporal lhe recordava o outro durante o qual perdera a vista após o bárbaro assassínio do seu mais desvelado amigo. Cláudio soergueu-se no leito. No dormitório contíguo ao dele andavam passos incertos, certamente os de alguém que velava por Dioneia, que, por vezes, emitia lamentos e soluços. Uma criança chorava, de certo o filhinho de suas vítimas, o qual, não se acomodando com pessoas estranhas, compreendia, talvez por intuição antecipada, que sua extremosa mãezinha estava em situação aflitiva e desejasse, ele, compartilhar do seu angustioso estado d'alma. Para ambos, Dioneia e Cláudio, aquela noite trágica teve repercussão ilimitada, que lhes pareceu eterna. Quase ao alvorecer, o que para ele pouca diferença fazia da escuridão dos olhos ou da alma, tentou abrir a porta para sair sem destino, em busca de um local onde pudesse encontrar alívio a seus pesares, que excediam a expectativa,
ultrapassando suas forças morais. A morte, que considerava o único termo à dor que lhe dilacerava o acovardado coração. Tentou fazê-lo, mas o ruído da porta despertou a atenção dos que se achavam velando pela enferma, e um temor invencível o empolgou totalmente. E, como que sob o império de despótico senhor, a quem tivesse de obedecer cegamente, voltou ao mesmo local, para não suscitar suspeitas desabonadoras, e novamente buscou o leito. Ajoelhou-se então no soalho desguarnecido das tapeçarias existentes no seu solar das sereias. Apontou a fronte à borda do catre humilde e, assim abatido, sentindo esvair-se-lhe toda a energia para resistir ao novo embate do destino, soluçou convulsivamente, parecendo-lhe que a vida aos poucos se evolava do seu organismo debilitado pelo ininterrupto sofrimento moral, agravado pelas vigílias prolongadas que não o deixavam repousar nem abrandar os sentimentos que o dominavam. Houve, súbito, o desprendimento de sua alma, que se localizou em uma pirâmide de escombros, onde se verificara o incêndio, podendo enxergar, por visão supranormal, a desditosa Dioneia e ele próprio, ambos ligados por um elo de fogo, parecendo envoltos por delgadíssimas serpentes de chamas inextinguíveis. Quem lhe falara então, com um timbre de voz ao mesmo tempo suave e doloroso?